falar exatamente sobre esse pequeno membro que ele consegue incendiar. Ele faz uma comparação a uma faísca muito pequena, e a gente está observando agora aí um incêndio na Austrália, né? Canadá. No Canadá, um incêndio que a sua fumaça já atingiu todos os Estados Unidos, uma grande parte dos Estados Unidos. E a pergunta é, o que causou esse incêndio? Muitas vezes é uma fagulha, e a gente sabe o que é uma fagulha. Fagulha é um cisco de fogo. Por isso que o nome é chamado fagulha. E Tiago vai fazer essa comparação com a nossa língua. E quando a gente observa os conselhos que esse texto em Provérbios está dizendo, ele vai começar agora a dizer que a nossa boca, ela é muito perigosa. Observe o que ele diz aqui: como um louco que lança de si faíscas, flechas, mortandades, assim é um homem que engana o seu próximo, e depois de enganar, depois de já ter lançado a palavra, depois de já ter causado incêndio, expulsado essa pessoa da congregação, Eita, Jesus! depois dessa pessoa já ter tornado a outro uma pessoa deprimente, angustiada. E observe que tudo começa com essa pequena faísca. Uma palavra maldita. Meu Deus! Uma palavra colocada de forma desordenada. Uma palavra colocada, podemos dizer, de uma forma errada, de um jeito errado, Meu Deus! numa hora errada. Eita, mistério! Talvez até fosse uma boa palavra, se fosse colocada num contexto diferenciado. Eita glória! E aí o provérbio de Salomão vai dizer que essa pessoa que solta essa faísca, que é comparada também como uma flecha, e também comparado como uma mortandade. E mortandade, para quem não sabe, é tudo aquilo que vem para matar, literalmente. Eita! Só que no contexto que nós estamos falando, talvez a pessoa que receba a flecha, a faísca, ou a mortandade que vem de uma outra forma, talvez essa pessoa não morra fisicamente. Meu Deus! Mas se eu não tiver esse cuidado, essa pessoa vai morrer emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente falando, no ministério, dentro do contexto ministerial. Meu Deus, é forte! Aí você diz assim, mas que é isso, Marlene? É exatamente o que o provérbio está falando. Muitos estão agindo loucamente dentro das nossas congregações. Deus! Falando que não é para falar. Aleluia! Agindo de forma que não é para agir. Meu Deus! Se comportando de forma louca. Por isso que o provérbio vai dizer, como um louco. Querido, raciocina comigo. No nosso contexto social, falando de sociedade mesmo, cidadania, não é normal você passar ali e ter uma fogueira, vamos dizer mais ou menos assim dentro do texto. Estamos
época aí de festa junina e se faz muita fogueira. Imagina você passando num determinado local, pode ter uma pessoa com uma insanidade mental mesmo, biológica, literalmente falando, e pegar uma brasa e tacar em você. Só que o texto está dizendo, não nesse sentido. O texto está fazendo uma comparação de que muitos estão agindo loucamente, de forma insana, porém não biológica, mas fazendo como se fosse de brincadeira. E aí o texto aqui, no verso 19, ele continua dizendo, assim é um homem que engana o seu próximo. E depois de ter feito tudo isso, depois de ter estragado tudo, Eita, Jesus! de ver, desculpe a expressão, a besteira que fez, vai tentar se justificar, dizendo, eu fiz isso por brincadeira. Meu Deus, é verdade. Depois que o camarada que saiu lá da boca de fumo, querendo uma vida diferente, querendo encontrar amigos verdadeiros, porque cansou de tapinha nas costas, falso lá fora, cansou de traição lá fora, cansou de decepção lá fora, e aí entra num ambiente como esse, querendo encontrar verdadeiros amigos. Mas ao invés de encontrar pessoas amigas, sinceras, e nem sempre para você ser uma pessoa sincera, você vai ter que falar a verdade nua e crua, na cara daquele que acabou de chegar. Porque nem todo mundo tem a mesma estrutura que eu e você. E dependendo da forma que você vai falar, essa pessoa pode voltar para o mesmo lugar de onde saiu. E aí você olha e vê a besteirada que você fez, e aí vai querer dizer, fiz isso. É o que o texto está dizendo. Olha o que o texto diz. Como louco, que lança faísca, que lança flecha, que lança mortandade, assim é o homem que engana o seu próximo. Engana como? Parecendo ser uma mulher de Deus, mas não é. Engana o seu próximo só por frequentar um templo evangélico. Engana a sua própria família como se fosse uma nova pessoa, mas não é. Porque lá no seu interior ainda existe uma velha criatura que precisa ser trabalhada. Ainda existe um velho homem que não pensa antes de responder, que não mede esforços para maltratar o outro. É a velha história daquela pessoa que quer se sair bem em toda a história. Não aceita perder. Não aceita ser perseguido. Não aceita ser ferido. Não aceita que alguém coloque algo para ela, mesmo que a outra pessoa esteja extremamente certa. Ela não aceita, ele não aceita ser corrigido. Essas pessoas são as pessoas mais problemáticas dentro das nossas igrejas. Pessoas que se acham e não são. Pessoas
que se consideram, mas diante de Deus ainda não são. Aleluia. E olha que problema, que abacaxi para o pastor resolver. Meu Pai. É a pessoa que se acha já preparada para um determinado cargo na igreja. É a pessoa que se acha já preparada para pregar a palavra de Deus, mas ainda não vive conforme a palavra de Deus. E aí o que fazer com essas pessoas problemáticas? Qual é? Não existe receita. Não existe fórmula. A estratégia se chama palavra de Deus. Oh, glória, é verdade. Uma pessoa que não esteja devidamente transformada, tratada, forjada, curada, não pode estar à frente de nada numa Ei, convenção. Não pode, amados. E eu estou falando isso com muita propriedade. Eu sei que Beth conhece igreja mais que eu. E olha que eu rodo igreja. Eu conheço a igreja, pregando, visitando. E muitas delas acabam conhecendo o histórico da igreja. E muitas delas enfrentam esse problema. Enquanto nós não estivermos tratados pela palavra, o tratamento não é tempo de igreja. Tempo de igreja não significa tratamento. Eita! Porque tem muita gente antiga na igreja e não é tratada. Não é curada. A língua é enorme ainda, não é sarada essa língua. Não cabe dentro da boca. Meu Pai da glória. E pode ter muitos dons. Sabe qual é a dificuldade, pastor Marcos? Que hoje as novas lideranças têm de entender, e não conseguem entender, que dons espirituais é uma coisa, frutos, caráter, são coisas à parte, totalmente diferentes. Explica melhor. Você pode ter todos os dons, isso não te garante vida eterna. O teu dom não te salva. Meu Deus, o que é isso? Esse dom que Deus me deu da palavra não me garante vida eterna. Como é que é isso? Eita glória! Se eu não viver o que estou pregando, não tem vida eterna. E essa é a questão problemática que está correndo aí pelas igrejas. É verdade. Convidando pessoas eloquentes, conhecedores de Bíblia. Para quem não sabe, eu vou revelar. Ateus conhecem Bíblia de Gênesis a Apocalipse mais do que muitos pastores. Vocês acham que eles não conhecem? Eles estudam para depois negar. Combater. Eu deixei de seguir não, eu acompanhava muito um site, era ateu, era o nome do site, eu vou nem falar o site para ninguém abrir, né? Mas ele é específico de ateus. É Bíblia o site todo, as matérias é só Bíblia. Por que eu pesquisava? Porque eu precisava para poder dar aula. E aí eles pegam a Bíblia e contestam a Bíblia. Então, amados, se você convidar um ateu para ele pregar, mesmo não crendo, ele vai pregar palavra, sem revelação. Ele vai abrir
Eita. Não vai ter revelação. Porque é bloqueado para ele. Se Deus quiser revelar, Deus revela. É isso que muitos não entendem. Que o exterior impressiona, mas Deus está preocupado com o nosso interior. Aleluia. Eita. Tem gente com conhecimento demais e sem intimidade com Deus. Eita, meu Deus, é verdade. Aí a peso e a medida. Muitos dons e zero comprometimento com Deus. Deus me ajuda, Senhor. Muitos dons em evidência, conhecido como homem espiritual, é conhecido como a mulher espiritual, e muitos seguem, mas o coração daquela pessoa, a intimidade daquela pessoa, como está? Sabe por que eu estou falando isso, amado? Para que você e eu não venhamos nos impressionar com aquilo que parece espiritual. Meu Deus. A senhora está falando para a gente não valorizar dons? Não. Eu tenho vários dons que Deus me deu. Mas nem por isso eu me prendo a eles para entrar no céu. Ai de mim, se eu me garantir neles para a vida eterna. Ai de mim, se eu renunciar à minha intimidade com Deus e evidenciar mais os dons que Deus me deu. E é o que está acontecendo por aí, pastor Marcos. Sabe o que está acontecendo por aí? Cultos estranhos. Umas coisas esquisitas estão acontecendo por aí. Aleluia. Que você não entende. O que é aquilo? É culto? É o que é aquilo? É um ringue? É uma disputa? É uma competição dentro daquele lugar? Aí a gente entende, amados, que nós temos que primeiro aprender para depois ensinar. Verdade, Deus. Não adianta querer sentar à frente de uma mesa chamada mesa de oração se não tem vida de oração. Hipocrisia. Deus, desse jeito. Glória a Deus. Não tem comprometimento. Não é uma pessoa amável. Não é uma pessoa doce. Você não precisa, amado, ser uma pessoa melosa, mas pelo menos simpática. Porque Jesus, ele era simpático. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus gostava de pessoas. Verdade. Quantos líderes que não gostam de pessoas? É verdade. São os famosos pastores só de altares. Só querem estar no altar. Não querem estar no meio do povo. Verdade. Aí você olha para um texto dizendo algo que parece ser simples, mas é complexo demais. Porque você falar para uma pessoa crescer e parar de lançar faísca, parar de perturbar o teu próximo, Eita Deus. parar de competir Deus com santo. quem não é para competir, aguarde, o teu tempo vai chegar. Glória. A tua hora vai chegar. Deus vai fazer do jeito dele. E o pior de tudo é quando essa pessoa, depois que fez todo o estrago, depois fica assim, desculpa, foi brincadeira, não foi brincadeira não, é o teu caráter. Meu Deus. Deus. É porque você ainda não entendeu que pessoas são sensíveis. E que reino de Deus não é lugar de brincadeira. Aqui não é lugar de brincadeira. Verdade. Aqui não se brinca de ser santo. Aqui não se brinca de ser crente. Aqui não se brinca de pregar. Não, amada. Eu jamais vou pegar esse microfone e vou brincar de pregar. Nunca. Verdade, Deus. Meu Pai da glória. A Beth jamais vai brincar de tocar viola. Vou brincar de cantar. Ai dela se ela não viver o que ela
na verdade ela vive lançando faísca. Deus. Jesus, aleluia. Oh, meu Deus. Queridos, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu tenho maior preocupação de magoar uma pessoa. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa sensível. Eu sou uma mistura. Eu sou ao mesmo tempo sensível, eu sou forte em algumas situações. Deus já falou muito isso comigo. Eu sou sensível, ao mesmo tempo que eu faço assim, eu levanto. Ao mesmo tempo que eu dobro o joelho, eu levanto. Só que nós temos que entender que às vezes um cair fica uma marca. E você já reparou que quando alguém lança uma faísca contra você, ainda que peça desculpa, não fica aquela imagem, aquela pessoa chega no ambiente, a primeira coisa que você lembra é do que a pessoa fez com você. E Deus, Ele quer evitar isso entre nós. Marcas negativas, sintomas, que muitas vezes poderiam ser evitados entre nós. Meu Senhor da glória. Só Jesus. Meu Deus. Versículo 20. Então eu já sei que quem lança faísca é como louco. Meu Pai. É idêntico. Deus Santo. É verdade. E aí, qual é o conselho que o sábio nos dá nessa manhã? Qual o conselho que eu posso levar para minha casa? Ele vai dizer assim, ó, sem lenha, O fogo se apaga. o fogo se apagará. Verdade. Tem gente que já vem com a lenha de casa. Meu Deus. Meu Deus. Enfia na mochila, às vezes já está fechando o portão. Peraí, com a lenha, eu vou ter que pegar minha lenha. Meu Deus, misericórdia. Meu Pai. Eita, Jesus. Eita, meu Deus. Não consegue ficar sem uma briga, sem brincar com alguém uma vez sequer. Meu Deus. Deus. É a característica da pessoa, implicante. Já viu pessoas que são conhecidas como Meu implicantes? Deus. Ih, mas ela é implicante. A gente já caiu até na naturalidade. Mas dependendo de como seja essa implicância, é muito ruim, amados. Eu já passei por isso várias vezes.